Então, pessoal, na nossa última aula, nós estávamos vendo inequação, né? Eu até deixei aberto aqui. Eu estava resolvendo com vocês essas questões que eu tinha passado do livro, né? Nós vimos essas questões aqui iniciais de equação, inequação, né? Normalmente. Depois nós vimos essa aqui também de inequação. A gente separa em dois casos e resolve cada um separadamente. Vimos essa aqui também, que é uma questão de inequação produto. Por que produto? Porque é uma multiplicação, né? Como se tivesse uma funçãozinha aqui e outra funçãozinha de cá. A gente faz o estudo de sinal, né? E faz a análise aonde que isso acontece. E foi aqui que eu parei. Então, antes de continuar inequação com vocês, eu vou tirar algumas dúvidas dos alunos referente ao simulado, tá? Referente ao simulado. E uma das questões que me pediram é essa questão aqui, que lá na prova deles, se eu não me engano, a Rebeca falou que é a questão 87. Então, essa questão ela fala o seguinte: para produzir certo produto, o produtor tem um custo fixo de R$ 120 e um custo variável de R$ 2,40 por unidade. Então, observe, ó, eu consigo escrever a função custo. Função custo. Qual que é a função custo? A função custo, ela é R$ 120 fixo, mais R$ 2,40 por unidade. Lembra que quando eu estava explicando para vocês função afim, função do primeiro, polinomial do primeiro grau, eu falei para vocês que é toda função do tipo f de x igual a ax mais b. Aí eu falei assim para vocês, olha, o a, ele é o nosso coeficiente angular, que em alguns exercícios vai vir escrito como taxa variável. O nosso B é o coeficiente linear, que em alguns exercícios vai vir escrito como taxa fixa. Né? Então, eu comentei isso aqui com vocês. Beleza, vamos continuar a leitura. Se o preço unitário de venda é R$ 8,00, então, peraí, ele vende cada produto por R$ 8,00. Então, a nossa expressão seria 8x. Essa é a expressão. 8x. Que quantidade mínima de produtos deve ser vendida para que não haja prejuízo? Pessoal, para não haver prejuízo, ele tem que vender mais do que custou. A venda tem que ser maior do que o custo. Então, acabou que é uma questão de inequação. Então, no lugar da venda, eu coloco 8x e no lugar do custo eu coloco 120 mais 2,4x. Nós vimos que isso aqui dá para resolver como uma equação normal. Jogo 2,4 para lá subtraindo. 8 menos 2,4. Nós vamos ter 5,6 maior que 120. Então, nós vamos fazer 120 dividido por 5,6. Vamos fazer essa divisão só para a gente relembrar mesmo como que faz, tá? Então, 120 dividido por 5,6. Uma casa após a vírgula, coloca aqui também uma casa após a vírgula. Então, é a mesma coisa que 1.200 dividido
por 56. Vou pegar aqui o 120 por 2, que vai dar 112. Sobra 8. Acrescento 0. Acrescento não, desce o 0. Por 1, que dá 56. Sobra 24. Acrescento 0. E uma vírgula. Por 4. Já tá bom, não precisa nem continuar. Não precisa nem continuar. Então, isso quer dizer pra gente aqui, ó, que o X ele tem que ser maior do que 21,4 unidades. Não tem como ele vender 21,4 unidades. Não tem como ele vender 21 unidades. Se ele vender 21 unidades, o custo vai ser maior do que a venda. E aí ele vai ter prejuízo. Então, portanto, ele vai ter que vender 22 unidades. Pelo menos. Pelo menos. Porque o exercício perguntou 24. Teoricamente, também seria a resposta. Mas o exercício perguntou qual a quantidade mínima que ele tem que vender. Então, ele tem que vender pelo menos 22 produtos para não ter prejuízo nenhum. Tá? E aí, Rebeca, você compreendeu o exercício? Ficou claro para vocês? Beleza, gente. Teve mais alguma dúvida aí? Porque, na verdade, eu queria ir lá para os nossos exercícios do livro, né? Da parte de inequação lá. Porém, se vocês têm alguma dúvida ainda, a gente pode fazer. Não tem problema. Tá? Lembrando que a gente finalizou o livro 1A. Eu não quis correr, eu quis ir tranquilo. E quando a gente voltar, a gente retoma o livro 1B e vai para o livro 2. Porque essa aqui que é a parte mais complexa que eu já expliquei para vocês. Tá, então lá no livro de vocês, na página 94, tem a continuação dessa questão aqui, tá? Era a questão 10. Então lá na página 94, letra B. Então, na letra B, tá assim, ó. Ele tá pedindo para a gente resolver essa inequação. Essa inequação aqui também é uma inequação produto. Porque eu só tenho multiplicação, tá vendo? Então, é uma inequação produto. Então, você vai separar isso aqui em 3 casos. Beleza? Em 3 casos. Então, eu vou chamar aqui, ó, caso 1. Bem passo a passo. Qual que é o caso 1? Seria primeiro essa função aqui, ó. Vou chamar ela de f de x, tá? F de x igual a x. Eu já estou começando a responder. Igual a x. Gente, essa tá bem fácil, tá bem simples, né? Se eu fosse desenhar, se eu fosse esboçar esse gráfico, eu teria aqui, ó, o eixo x. Isso é uma função afim, é uma função polinomial do primeiro grau, então é uma reta. Como o meu x é positivo, isso seria uma reta crescente, onde corta o eixo x aqui, ó. Onde corta o eixo x é onde ele é 0. À direita do 0, como o gráfico está para cima, nós temos que o resultado, ou seja, que o y é positivo. Lembre-se que o estudo de sinal é fazer o estudo de sinal do y. E para a esquerda do 0, como o gráfico está para baixo do eixo x, o nosso y é negativo. Então, caso 1 seria basicamente isso. Caso 2. O caso 2 eu vou considerar esse segundo fator aqui, né? Esse segundo fator. Então, caso 2. Esse nosso segundo fator, eu vou chamar ele de G, só para diferenciar do primeiro, tá? Então, G de x igual a 3 menos 2x. 3 menos 2x. Mais uma vez, isso é uma função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau. Então, o nosso desenho é uma reta. Como o nosso x aqui ele é negativo, então essa reta ela seria
uma reta decrescente. Seria uma reta decrescente. Esse valor que toca o eixo X, como que você pode descobrir ele? Você pode descobrir ele simplesmente fazendo 3 menos 2x igual a zero, ó. 3 menos 2x igual a zero. Então, se você resolver isso aqui, você vai ver que é menos 2x igual a menos 3, multiplicando por menos 1, pá, e passando o 2 dividindo, fica 3 sobre 2. Então, esse valor aqui seria 3 sobre 2. Ou você pode fazer pensando naquele negócio que eu expliquei para vocês, ó. Se toca o eixo X é a raiz, pode crer. A raiz é menos B sobre A. Então, fica o menos da fórmula. O B, que é 3, sobre o A, que é menos 2. Ou seja, 3 sobre 2. Você poderia fazer de qualquer um desses dois jeitos. Tá? É o livro 1A, Rebeca. À direita do 3 sobre 2, o gráfico está para baixo do eixo X. Para baixo do eixo X, o meu Y é negativo. Antes do 3 sobre 2, o gráfico está para cima do eixo X. Para cima do eixo X, o Y é positivo. Então, aqui eu já fiz o estudo de sinal do caso 2 também. Então, agora eu vou fazer o estudo de sinal por fim do caso 3. Caso 3. Que seria esse aqui, ó, 4x mais 6. Eu vou chamar de H, tá? H de x igual a 4x mais 6. Mais uma vez, isso é uma função polinomial do primeiro grau, então é uma reta. Como o meu x é positivo, essa reta é crescente. Ela seria crescente. Então, para eu descobrir que valor que é esse aqui, eu posso fazer isso igual a zero ou aquilo que eu expliquei para você, menos b sobre a. Vou fazer menos b sobre a dessa vez. Menos b sobre a. Então, b é o nosso coeficiente linear, então seria menos 6. O a é o coeficiente angular, 4. Simplificando por 2, fica menos 3 sobre 2. Então, esse valor aqui seria menos 3 meios. Depois do menos 3 meios, o gráfico está para cima do eixo x. Para cima do eixo x, o y é positivo. Antes do menos 3 sobre 2, o gráfico está para baixo do eixo x. Para baixo do eixo x, o meu y é negativo. Então, agora, pessoal, para responder esse exercício, ou seja, para saber quais valores você pode jogar no lugar do x, que vai fazer o resultado ser maior ou igual a zero, ou seja, ser zero ou positivo, você vai ter que juntar essas três coisas. Você vai ter que juntar as três coisas, tá? Então, vamos juntar as três coisas aqui, ó. Vou colocar o caso 1 aqui. Qual que é o caso 1? Aqui nós temos o zero. Bolinha fechada, porque eu vou colocar a bolinha fechada? Porque pode ser maior ou igual a zero. Para cá, positivo. Para cá, negativo. Lembre-se que isso é o estudo do Y, gente. Não vai confundir. Porque se você confundir, se chegar aqui no caso 2, vai dar ruim. Vai dar ruim. Ó, no caso 2, o que, que é? No caso 2, eu tenho 3 sobre 2. O 3 sobre 2 é 1,5. Vamos supor que ele está bem aqui, ó. 3 sobre 2. Observe, a direita do 3 sobre 2 deu negativo. E se você for pensar no eixo X, você vai colocar positivo. Aí você vai errar. A esquerda do 3 sobre 2 deu positivo. O Y, tá? Não esquece disso. Quando a gente está fazendo estudo de sinal, nós estamos fazendo estudo de sinal do Y. E agora, vamos colocar o terceiro caso. Aqui deu menos 3 sobre 2. Então, ele estaria para cá. Menos 3 sobre 2. Observe que para a direita do menos 3 sobre 2, positivo.
À esquerda do menos 3 sobre 2, negativo. Ok. Agora vem a nossa resposta. Agora que vai vir a nossa resposta final. O que vai ser a nossa resposta final? É a junção dessas três. Então, por isso que a gente vai vir aqui, ó, e fazer essa marcação, ó. A gente vai fazer a marcação nos valores que a gente encontrou, ó. Aqui, aqui, aqui. Isso aqui é como se fosse um pontilhadozinho, tá? Beleza. Aí aqui embaixo, bolinha fechada, menos 3 sobre 2. Bolinha fechada, 0. Bolinha fechada, 3 sobre 2. Aí, como é multiplicação, você vai multiplicar, ó. Para cá, aqui deu negativo e aqui deu positivo. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Sabe o que isso significa? Que se eu pegar um valor antes do menos 3 sobre 2, esse resultado vai ser positivo. Quer ver? Eu vou mostrar com um exemplo para você. Ó. Antes do menos 3 sobre 2, eu tenho o menos 2. Se eu jogar menos 2 no lugar do x, ó, menos 2 vezes 3, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, vezes 4 vezes menos 2 dá menos 8, mais 6. Olha que legal. Eu escolhi menos 2, né? O primeiro deu negativo, ó. O segundo tem que dar positivo. 3 mais 4, 7. Ó. O terceiro tem que dar negativo. Menos 8 mais 6, menos 2. Ó. E quando você fizer menos 2 vezes 7 vezes menos 2, isso é o quê? 28 positivo. Deu um resultado positivo. Então, quando a gente faz estudo de sinal, é isso que nós estamos analisando. Tem que ficar claro isso para você. É complicado? Um pouquinho, mas dá para entender. Tá? Você precisa entender a essência, o significado disso aqui. Vamos continuar. Né? Aquele menos 2 ali não tem. Ó, entre esses dois pedaços, aqui é negativo e aqui deu positivo. Então, menos vezes mais, menos. Menos vezes mais, menos. O que isso significa? Que se eu pegar um número entre menos 3 sobre 2 e o zero, por exemplo, o menos 1, se eu jogar menos 1 aqui, o meu resultado vai dar negativo. Te garanto. Eu não, né? A matemática. Mais vezes mais, mais vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. O que eu quero como resposta? Eu só quero onde deu maior ou igual a zero, ou seja, onde deu positivo. Aonde deu positivo aqui? Deu positivo nesse pedaço e deu positivo nesse pedaço. Então, qual é a minha solução? A minha solução seria todos os reais, desde que tal que eles sejam menores ou iguais a menos 3 sobre 2, x menor ou igual a menos 3 sobre 2, ou eles sejam maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a 3 sobre 2. Então, desde que eles sejam maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a 3 sobre 2.
Essa seria a solução dessa inequação. Quando vocês tiram o print aí, eu vou pegar a próxima questãozinha aqui. Bom, a letra C, pessoal, ela é análoga. É do mesmo jeito, tá? Eu não vou fazer a letra C por causa do nosso tempo. Beleza? A letra C, você dá uma treinada, tenta fazer depois, é do mesmo jeitinho. É uma equação produto, você vai fazer os mesmos passos, tá? Agora, eu vou pegar a letra D, que é o que nós chamamos matematicamente de inequação quociente. Na verdade, isso aqui não deveria ser algo novo para vocês. Não deveria ser algo novo para vocês. Porém, como vocês me disseram que tiveram um pouco de dificuldade no ano anterior, por isso que eu estou indo com calma, fazendo bastante exercício para tirar a dúvida de vocês. Porque isso é a nossa base. É como se fosse... Isso aqui é como se fosse a nossa tabuada de função. Precisa ficar claro isso para você, tá? Bom, vamos prosseguir. Aqui é uma inequação quociente. Que jeito que você vai resolver? Do mesmo jeito. Separa em casos, tá? Eu vou chamar de caso 1. Qual seria o meu caso 1? Essa parte aqui de cima, ó. 4x mais 2. Vou chamar de f, ou mais 4. Vou chamar de fx. 4x mais 4. E aí você vai fazer a mesma coisa, tá? Mesma coisa, ó. Isso seria uma função afim, então é uma reta. Como o meu x é positivo, seria uma reta crescente. Aqui eu estou analisando o eixo x. Esse cara aqui seria eu pegar isso aqui igualar a zero ou fazer menos b sobre a, ok? Isso aqui vai dar menos 1. Observe que para a direita do menos 1, o gráfico está para cima do eixo x. Então, quer dizer que o meu y é positivo. À esquerda do menos 1, meu gráfico está para baixo do eixo x. Então, quer dizer que o meu y é negativo. Olha lá. Agora, eu vou resolver o caso 2, que eu vou chamar esse aqui de baixo. Ó. Caso 2. Vou chamar de G para diferenciar da outra. 5 menos 3x. Mais uma vez, isso é uma função polinomial do primeiro grau. Então, é uma reta. Essa reta, como meu x é negativo, seria decrescente. Para eu saber que ponto é esse, eu igualo isso aqui a zero ou faço menos b sobre a. Você vai encontrar 5 terços. Observe que para a direita dos 5 terços, o gráfico, a reta, seria para baixo do eixo x. Significa que o meu y é negativo. E para a esquerda dos 5 terços, o meu gráfico está para cima do eixo x. Significa que o meu y é positivo. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos juntar as duas respostas. Tá aqui, ó. Caso 1. Ah, não precisa nem colocar essa reta aqui mais, não. Ó, observe que aqui no menos 1, a resposta daria 0. E aqui está escrito maior que 0. Então, lá no nosso menos 1, teoricamente, a bolinha tem que ser o quê? Aberta. Porque não pode resultar 0. Menos 1. Para a direita está positivo. E para a esquerda, negativo. Agora vamos fazer o caso 2. O que seria o caso 2? O caso 2 aqui é os 5 terços. 5 terços vai dar 1, alguma coisa. Então ele está para a direita aqui, ó. Mais uma vez a bolinha é aberta, porque
não pode resultar zero. Então, aqui para a direita dos 5/3 deu negativo. E para a esquerda dos 5/3 deu positivo. O que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas respostas. Por quê? Porque eu quero o resultado de uma dividido pelo resultado da outra. Ó. Ó. Então, você vem aqui embaixo, bolinha aberta no -1, bolinha aberta no 5/3, e faz a divisão dos sinais, que é a mesma coisa que a multiplicação. Menos dividido por mais é menos. Mais dividido por mais é mais. Mais dividido por menos é menos. Aonde que eu quero como resposta? Eu quero como resposta onde deu maior que zero, ou seja, onde deu positivo. Portanto, a nossa solução, ela é qualquer número real, desde que sejam maiores que -1 e, ao mesmo tempo, menores que 5/3. Está resolvido. Então, pessoal, o que vocês vão ter que fazer? A ideia é que vocês... Eu sempre estou subindo as aulas que a gente tem. A ideia é que vocês peguem, vão lá e assistam em casa novamente, tranquilo, de boa, sem pressa, né? Assiste a aula novamente. Tem como você acelerar, se está devagar para você. Se está rápido, tem como você diminuir a velocidade. Porque isso é importante. Ó, na letra E, já mistura os dois. É produto e quociente. Gente, não vai mudar nada. Mesma ideia. Mesma ideia. Separa isso em casos. Tá? Ó, fica fácil se você fizer isso. Esse é o jeito correto de se fazer. Você não corre risco de errar. Caso 1, fx igual. Vou pegar esse aqui primeiro. Ah, quem você vai pegar primeiro aqui não interessa. Você quer chamar esse aqui de caso 1? Pode. Você quer chamar esse de caso 2? Também pode. Não vai fazer diferença, tá? Então seria 2x mais 6. Ó, o mesmo para... Quanto mais você faz, mais rápido você vai ficar. Ó. Essa reta é uma reta crescente. Tá aqui. Esse ponto aqui é igual a isso aqui a zero. Então você pode fazer de cabeça. Ó, 2x mais 6 igual a zero. 6 vai negativo, fica 2x igual a menos 6. Passa o 2 dividindo, menos 6 dividido por 2, menos 3. À direita do menos 3, o gráfico está para cima. Positivo. Positivo para o y. À esquerda do menos 3, o gráfico está para baixo. Negativo para o y. Caso 1 já foi. Olha o tanto que fica rápido. Caso 2. Caso 2. Vou chamar aqui, ó. Vou chamar de G, só para diferenciar. Para ficar matematicamente correto. 3x menos 9. Isso é uma função polinomial do primeiro grau. É uma reta. O x é positivo. Essa reta é crescente. Quem que seria esse carinha aqui? Ó? Esse carinha seria o menos b. Então ficaria 9 positivo sobre o a, que é 3. 9 dividido por 3, 3 positivo. Tá? Aqui seria 3 positivo. À direita do 3, o gráfico está para cima. Y positivo. À esquerda do 3, o gráfico está para baixo. Y negativo. Caso 3. Vou chamar de H agora, ó. 14 menos 2x. H de x igual 14 menos 2x.
Essa reta, como o meu x está negativo, ela seria decrescente. Quem seria esse ponto? Menos 14 sobre menos 2, dá 7 positivo. À direita do 7, o gráfico está para baixo, y negativo. À esquerda do 7, o gráfico está para cima, y positivo. E agora o que a gente vai fazer? Juntar as três respostas. Ó, observe que aqui em cima, pessoal, como é uma inequação quociente, e aqui está maior ou igual a zero, tá? Aqui em cima pode dar zero. Então, aqui no menos 3, a bolinha, teoricamente, ela tem que ser fechada, porque pode dar zero, tá? Aqui no 3 positivo, a bolinha também tem que ser fechada, porque pode dar zero. Mas embaixo, no meu denominador, não pode dar zero. Nós vimos isso. Então, aqui a bolinha seria, no caso, aberta, tá bom? Então, você tem... Isso é importante também. Então, aqui seria o menos 3. Para a direita do menos 3, positivo. Para a esquerda, negativo. Ok, agora vamos colocar o caso verdinho ali, ó, o caso 2. Nesse caso aqui, eu tenho 3 positivo, bolinha fechada no 3 positivo. Para a direita também é positivo. E para a esquerda, negativo. E no nosso terceiro caso, nós temos 7 aqui, bolinha aberta no 7. Para a esquerda, negativo, ou direita, negativo. Para a esquerda, positivo. Então, pessoal, agora a gente vai para a resposta. Olha lá, nossa resposta. Vamos pegar isso aqui, puf, colocar aqui. Puf, colocou aqui. Puf, colocou aqui. Aqui no menos 3, a bolinha é fechada. Aqui no 3, a bolinha também é fechada, porque pode ser o número. Lembra, isso aqui tudo é uma junção de tudo que nós já estudamos. E aqui no 7, a bolinha aberta. Agora a gente vai fazer a multiplicação e a divisão. É a mesma coisa que você multiplicar os sinais tudo. Não vai mudar nada. Menos vezes menos, mais. Mais vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Mais vezes mais, mais. Mais vezes mais, mais. Mais vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. Aonde que eu quero como resposta? Eu quero onde deu maior igual a zero. Então, onde está positivo. Então, seria para cá e para cá. Portanto, a nossa solução é todos os reais, desde que eles sejam menores ou iguais a menos 3, ou maiores ou iguais a 3, e ao mesmo tempo menor que 7. Essa seria a solução da letra E. Então, observe, você tem que prestar bastante atenção. E indo passo a passo. Pessoal, as outras alternativas, junto com a questão 11, que era a outra que eu tinha passado para vocês, é a mesma ideia. Mesma ideia. Tá? Mesma coisinha, não vai mudar, não vai interferir
nada. Ok? Mesma coisa. Alguma pergunta? Ficou claro para vocês? Sim? Não? Sobraram alguns alunos aí. Estou vendo aqui que sobraram apenas 33. Nós chegamos a ter 40 e poucos. Tá de boa, Lucão? Pode pá, então. Beleza. Massa. Tranquilo. Gente, então é isso, tá?